pessoas queridas, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Que Concursos. Sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC, e hoje a gente conversa sobre direito eleitoral por intermédio de questões de provas anteriores do CESP-Sebrasp. A gente está aqui gabaritando, vencendo todas as bancas, vem a banca que vier. Tem material? Tem material. Se você chegou aqui sem material, basta acessar o link na descrição do vídeo, na pasta com o meu nome, você baixa o material e ele está identificado pela data e horário da live de hoje. Cuidado! Hoje é a nossa segunda conversa sobre direito eleitoral. Às 14 horas, nós já conversamos sobre votação. Esse material também pode ser baixado de outras formas. Se você tem Instagram, no link da bio, @prof. Raquel Tinoco, e aí você já aproveita e me segue por lá. E se você não tem, no blog Professora Raquel Tinoco, onde você tem este material e todos os outros, de todas as outras lives ofertadas pelo QC. Certo? Então a gente já começa a nossa conversa CESP-Sebrasp, questões de provas anteriores, direito eleitoral e direito constitucional eleitoral. Vamos lá, hein? Questão número 1. No que diz respeito a direitos políticos e partidos políticos, assinale a opção correta. Letra A. A capacidade eleitoral passiva consiste na possibilidade de as pessoas votarem nos candidatos de sua escolha? Não, essa não é a capacidade eleitoral passiva. Essa é a capacidade eleitoral ativa. A capacidade eleitoral passiva a capacidade eleitoral passiva se traduz no direito de ser votado. Capacidade eleitoral ativa, direito de votar. Capacidade eleitoral passiva, direito de ser votado. Eu encontro isso, prof, em alguma lei, Constituição? Não. Este é um conceito doutrinário. Letra B. O referendo é uma espécie de consulta popular anterior à tomada de certas decisões relevantes pelo poder público? Não. Espécie de consulta popular anterior é o plebiscito. Referendo é uma consulta popular posterior à tomada de certas decisões relevantes pelo poder público. Tanto o plebiscito quanto o referendo são espécies de exercício direto do poder pelo povo. Democracia que mistura a representatividade, certo? Quando você elege representantes, e a participação direta do povo nas decisões políticas e governamentais. Então, nós temos um pouquinho de democracia direta com um pouquinho de democracia indireta. Então, o poder, sim, é do povo, exercido pelo povo. E o exercício desse poder pode se dar de forma direta ou de forma indireta. A forma indireta é quando você elege representantes e passa a esses representantes um mandato para que eles decidam questões de natureza geral que digam respeito aos seus interesses também, certo? Letra C. Por receberem verbas públicas e serem de extrema importância para o regime democrático, os partidos políticos são considerados entes públicos com regime jurídico especial? Não. Partidos políticos não são entes públicos. Previsão do artigo 17 da Constituição Federal. Partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado. Letra D. A Constituição Federal de 1988 não permite a perda de direitos políticos, senão apenas a sua suspensão. Ela permite a perda de direitos políticos e a sua suspensão. O que a Constituição da República Federativa do Brasil não permite é a
cassação de direitos políticos, certo? O que ela não permite é a cassação de direitos políticos. Agora, perda e suspensão, ela permite sim, lá no artigo 15 da Constituição da República. Então, toma cuidado, hein? Ela não permite cassação. Letra E. Alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, onde o indivíduo pretenda candidatar-se e filiação partidária, são algumas das condições de elegibilidade. Isso mesmo, direitos políticos positivos que asseguram a participação no processo eleitoral, condições de elegibilidade, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima, são algumas das condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. É a resposta à questão. Gabarito letra E, trouxe para você o conceito de plebiscito e referendo, lá do glossário do TSE. Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Já o referendo é convocado com posteridade ou posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. Certo? Vamos para a questão número 2. Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir. É condição de elegibilidade a cargo parlamentar ser brasileiro nato? Não, não é. Não é. Então está errado. Veja, quem são os parlamentares? Senador, deputados, vereador. Certo? Então, ó, não se exige nacionalidade nata. Não se exige nacionalidade nata ao parlamentar. A nacionalidade nata só é exigida ao executivo. Mas, ó, qualquer cargo do executivo? Não, somente para presidente e vice. Somente para presidente e vice. Artigo 12 da Constituição da República. Cargos privativos de brasileiro nato. Só presidente e vice-presidente da República precisam preencher como condição de elegibilidade a nacionalidade nata, mais ninguém. Eu estou falando de condição de elegibilidade. Então, ela se aplica ao executivo, mas não a todos os cargos do executivo, apenas a presidente e vice-presidente da República, certo? Não diz respeito a parlamentares que integram o poder legislativo. Vamos para a próxima questão. Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir. Para concorrerem a outros cargos, presidente da República, governador de Estado, governador do Distrito Federal e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito? Certíssimo. Devem renunciar, sim. É o artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal. Devem renunciar, sim. Mas atenção, hein? Essa renúncia só é exigida aos chefes do Poder Executivo para a disputa de outro mandato eletivo. Se ele estiver concorrendo à reeleição, ele não precisa se desincompatibilizar, certo? Se ele estiver concorrendo à reeleição, ele não precisa se desincompatibilizar. O vice-chefe
também não precisa se desincompatibilizar, ainda que esteja disputando outro cargo eletivo, LC 64/90, salvo se estiver exercendo o cargo de chefe nos 6 meses anteriores à eleição. Tudo bem? Então toma cuidado. Essa desincompatibilização é exigida para o chefe do Poder Executivo em qualquer esfera. Artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vamos para a próxima questão. No que diz respeito à democracia, aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e ao Estatuto Constitucional dos Estados Brasileiros, julgue o item seguinte. Na democracia representativa brasileira, os representantes eleitos não exercem o chamado mandato imperativo, possuindo liberdade para votar e se manifestar sobre quaisquer assuntos durante sua investidura? Certíssimo. Certíssimo. O que é mandato imperativo que não é adotado no Brasil? O mandato imperativo diz respeito a uma ideia que se contrapõe à democracia representativa. No mandato imperativo, os eleitos estão vinculados rigidamente às ideias dos seus eleitores, às ideias, decisões dos seus eleitores. Então, os eleitos, eles praticamente exercem o seu mandato sob o comando, a orientação e a direção daqueles que os elegeram. É diferente no Brasil. No Brasil, o mandato representativo, o mandato parlamentar, ele é exercido em caráter geral. Você elege, mas eles não estão obrigados e nem vinculados às suas decisões. Aquilo que você quer, não. É a democracia representativa. Você passou o mandato para que eles exercessem o poder por você. Por isso, nesse caso, é o exercício indireto do poder. Então, no Brasil, os parlamentares, certos nossos representantes, não exercem mandato imperativo. Tudo bem? De novo, mandato imperativo é uma ideia que se contrapõe à democracia representativa, certo? Ele vincula rigidamente o mandato dos eleitos às vontades e decisões dos seus eleitores. Número 5. Acerca do federalismo, dos direitos fundamentais e dos direitos políticos, julgue o item a seguir. Conforme a compreensão atual dos direitos políticos previstos na Constituição Federal, não se admitem candidaturas avulsas, isto é, aquelas para as quais não se exige que o candidato seja filiado a partido político. Não se admite mesmo. E hoje, você tem essa vedação expressa no texto da Lei 9504 de 97. A candidatura avulsa é a participação do processo eleitoral, é ser eleito sem estar representado por um partido político, ou seja, sem estar filiado ou sem ser escolhido em convenção. Não pode. Certo? Não pode. O Brasil não admite. Você sabe muito bem que no Brasil impera o monopólio da representatividade partidária. Não há como ser eleito sem estar representado por um partido, mesmo que você não esteja filiado. Certo? Como assim? Ora, o militar alistável elegível com mais de 10 anos de atividade, lá do artigo 14, parágrafo 8º da Constituição. Militar, ele não pode estar filiado a partido político enquanto está na ativa. Por isso, a Constituição criou uma exceção ao militar estável. Ele pode participar de todo o processo eleitoral. E por não poder estar filiado, ele participa desse processo eleitoral sem filiação, mas ele precisa ser escolhido em convenção. Não esqueça disso. O Brasil não autoriza candidatura avulsa. E eu trouxe, inclusive, jurisprudência a respeito. Candidatura avulsa, impossibilidade. Segundo jurisprudência muito consolidada no TSE, não se admite candidatura avulsa, assim entendida como aquela sem filiação partidária ou sem escolha em convenção. Porquanto não foram atendidos os comandos do artigo 14,
Artigo 14, parágrafo 3º, condição de elegibilidade e filiação partidária. Artigo 9º, o prazo de filiação de pelo menos 6 meses, certo? Para participar do processo eleitoral. E o artigo 11, parágrafo 14, que veda a candidatura avulsa, entendeu? Por quê? Nesse caso concreto, o requerente estava invocando o Pacto de São José da Costa Rica para que ele pudesse afastar a condição de elegibilidade filiação partidária. Então o TSE falou, de jeito nenhum. Ela está prevista no texto originário da Constituição, é disciplinada por uma norma infraconstitucional razoável e proporcional. Sinto muito, não. Não se pode participar de um processo eleitoral sem estar filiado a um partido político ou ser escolhido em convenção. Número 6. Pedro foi condenado por improbidade administrativa. Ana teve sua naturalização cancelada por sentença transitada em julgado. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta com relação aos efeitos da condenação de Pedro e do cancelamento da naturalização de Ana no que se refere aos seus direitos políticos. Letra A. Haverá a cassação dos direitos políticos de Pedro e a perda dos de Ana? Atenção, Brasil não admite, Constituição da República não admite cassação de direitos políticos, mas admite perda, além de suspensão. Letra B. Haverá a suspensão dos direitos políticos de Pedro e a perda dos direitos políticos de Ana? Perfeito. Em relação à condenação por improbidade administrativa, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil é expresso. Os atos de improbidade administrativa implicarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível. Beleza? Então é suspensão. Em relação ao cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, o artigo 15 da CF não diz é perda. Só que, ao ter a sua naturalização cancelada, aquele que era brasileiro deixa de ser brasileiro e passa a ser estrangeiro. Então, nesse caso, a jurisprudência entende que esse sim é um caso de perda. Então, suspensão para Pedro, perda para Ana. Artigo 15 da Constituição Federal. Questão número 7. Em relação aos direitos políticos e aos partidos políticos, assinale a opção correta. Letra A. As atividades dos partidos políticos poderão ser financiadas por doação de entidades estrangeiras, desde que haja regular prestação de contas dos valores recebidos? Não, de jeito nenhum. Partidos políticos não podem receber doações de entidades estrangeiras, nem estarem subordinados a elas, certo? Entendeu? Esse é um dos preceitos do artigo 17 da Constituição Federal. Não pode. A Lei 9096 de 95 também afirma a mesma coisa. Então está errado. Letra B. É prescindível, palavra que o Sebrasp ama. É prescindível a renúncia do presidente da República ao mandato que ocupa antes do pleito eleitoral para concorrer a cargo diverso? É imprescindível. Artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ele precisa renunciar pelo menos 6 meses antes do pleito para disputar outro cargo. Letra C. O direito de participação em debates eleitorais e a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão deverão ser designados proporcionalmente ao número de candidatos, não podendo sofrer restrições pela via legislativa, restrições legais. Veja bem, quando eu falo de propaganda eleitoral gratuita, eu estou falando de Lei 9504 de 97. E o horário
o horário da propaganda eleitoral gratuita leva em consideração a última eleição para a Câmara dos Deputados. Então, a distribuição vai ser feita com base nessa proporção. Em relação aos debates, eles vão levar em consideração a própria representação no Congresso Nacional. Então, é assim. Não diz respeito ao número de candidatos eleitos. Debates levarão em consideração a representatividade no Congresso, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, a eleição dos deputados federais na última, ou seja, a última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Essa é a previsão da Lei 9504 de 97, letra D. É constitucional cumulação da inelegibilidade com a suspensão dos direitos políticos? É sim. É sim. É constitucional cumular a inelegibilidade com a suspensão dos direitos políticos. O que eles querem dizer aqui? Preste atenção. Quando a LC 64/90 mudou, ela foi alterada pela LC 135, a lei da ficha limpa, lógico que vários questionamentos chegaram até o STF. Esse foi um deles. Por quê? Porque a Constituição da República já traz condenação penal transitada em julgado, suspensão dos direitos políticos enquanto durarem seus efeitos. Então, a partir da condenação transitada em julgado, direitos políticos já estão suspensos, o que acarreta, além da restrição à capacidade eleitoral ativa, também a restrição da capacidade eleitoral passiva, da elegibilidade, certo? E aí, a lei complementar, a lei da ficha limpa, trouxe o cômputo dessa inelegibilidade, a partir da condenação e mais 8 anos após o cumprimento da pena. Então, é como se eles estivessem, aplicando 2 vezes a mesma sanção. Então, olha, é autorizada essa acumulação? A jurisprudência disse que sim. O STF disse que sim. É possível a acumulação, então é constitucional, ele declarou a constitucionalidade desse dispositivo. Letra E. O condenado por improbidade administrativa à sanção de suspensão dos direitos políticos por 8 anos, cuja sentença tenha transitado em julgado, não poderá concorrer a cargo eletivo na próxima eleição, mas poderá nela votar. O condenado por improbidade administrativa, a sanção de suspensão dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos, implica restrição tanto à capacidade eleitoral ativa quanto à capacidade eleitoral passiva. O que não restringe a capacidade eleitoral ativa é a declaração de inelegibilidade apenas. Conferindo. Letra A, artigo 17, inciso 2º da Constituição Federal. Letra B, artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal. Letra C, olha o que eu falei para você. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares. Tá vendo? No mínimo 5 parlamentares e facultada a dos demais, e aí vem após todas as regras ligadas a essa distribuição. 47, parágrafo 2º. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios: 90% distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara de Deputados, considerado no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma dos representantes dos 6 maiores partidos que integrem a coligação. Eleições majoritárias. Tá vendo? 10% distribuídos igualitariamente. Então, essa é a forma como a propaganda e como os debates são fixados. Então, letra C, e aí a letra D.
A inelegibilidade tem as suas causas previstas nos parágrafos 4º a 9º do artigo 14 da Constituição, que se traduzem em condições objetivas cuja verificação impede o indivíduo de concorrer a cargos eletivos ou, caso eleito, de os exercer. Não se confunde com a suspensão ou perda dos direitos políticos, cujas hipóteses são previstas no artigo 15, viu? A inelegibilidade tem suas causas no artigo 14, a suspensão no artigo 15, e que importa a restrição não apenas ao direito de concorrer a cargos eletivos, mas também ao direito de voto. Por essa razão, não há inconstitucionalidade na cumulação entre a inelegibilidade e a suspensão dos direitos políticos. Eles queriam alegar que havia uma espécie de bis in idem, né? Estou sancionando, estou punindo duas vezes pelo mesmo fato. Então, gabarito, letra D. Número 8. Segundo a Constituição Federal, é elegível o militar alistável, o qual, letra A, poderá afastar-se da atividade se tiver menos de 20 anos de serviço. Poderá afastar-se se tiver menos de 20 anos de serviço? Errado. Errado. Ele deverá afastar-se se tiver menos de 10 anos. Deverá menos de 10. Letra B. Não precisará afastar-se da atividade se tiver menos de 3 anos de serviço? Mentira. Mentira, não precisará afastar-se se tiver menos de 3 anos, se tiver menos de 10. C. Não precisará afastar-se se tiver menos de 5? Se tiver menos de 10, ele vai precisar. Deverá. Deverá. Precisará afastar-se da atividade se tiver menos de 10 anos. 10 anos de serviço. E esse afastamento aqui, entenda, é definitivo. Menos de 10 anos de serviço, ele não é estável. Não sendo estável, afastamento definitivo. Diferente daquele que tem mais de 10 anos, que é estável. Nesse caso, agregação, processo eleitoral, se eleito diplomado, passa automaticamente com a diplomação para a inatividade. Artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal. 14, parágrafo 8º da Constituição Federal. Questão número 9. Considere as situações hipotéticas a seguir. Lucas, de 19 anos de idade, é brasileiro nato, alfabetizado e está servindo como conscrito nas Forças Armadas Brasileiras. Isso é importante e importantíssimo. Lúcio, de 65 anos de idade, é brasileiro naturalizado e alfabetizado. Cláudia, de 30 anos de idade, estrangeira e não naturalizada brasileira, reside no Brasil e é alfabetizada. Simone, de 21 anos de idade, é brasileira nata e alfabetizada. Nessas situações hipotéticas, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no que se refere aos direitos políticos, Cláudia somente pode ser eleitora. Cláudia é o quê? Estrangeira. Cláudia é estrangeira. Estrangeiros no Brasil são inalistáveis. Certo? Cláudia é estrangeira. Estrangeiros no Brasil são inalistáveis. Então, Cláudia não pode ser eleitora, porque ela não pode se alistar. Letra B. Lúcio e Lucas não podem ser eleitores. Lucas não pode ser eleitor porque ele é conscrito. Então, se ele é conscrito, ele é inalistável. Inalistável e Cláudia também inalistável. Já Lúcio é brasileiro, naturalizado, alfabetizado e tem 65 anos de idade, ele sim pode ser eleitor, certo? Lúcio, de 65 anos de idade, é brasileiro naturalizado e alfabetizado. Então, na realidade, eu não digo nem pode. Ele está obrigado ao alistamento. Por quê? Ele não tem mais de 70. Ele não é analfabeto. Então, Lucas está obrigado ao
Lúcio está obrigado ao alistamento. Lucas é inalistável, porque está na situação de conscrição. Então, letra B, errada. Letra C, Simone pode candidatar-se ao cargo de deputada federal? 21 anos de idade, brasileira nata e alfabetizada? Pode. E olha que eu nem preciso da nacionalidade nata para que Simone seja deputada federal. Então, letra C, Lucas pode candidatar-se ao cargo de vereador? Não, Lucas não pode. Lucas é conscrito. Mas, se não o fosse, ele poderia sim. 18 anos, certo? Brasileiro nato, alfabetizado. Então, letra E. Letra E. Lúcio não pode candidatar-se ao cargo de governador do estado? Ele pode. Ele é brasileiro naturalizado, ele é brasileiro, não se exige nacionalidade nata para governador, certo? Ele é brasileiro, é alfabetizado e, pelo menos nesses quesitos, ele cumpriu condições de elegibilidade com o que aqui informado. Então, letra C. Número 10, questão número 10. Uma governadora está no fim do seu segundo mandato consecutivo. Uma governadora está no fim do seu segundo mandato consecutivo. Opa, governadora, segundo mandato consecutivo. Considerando-se a posição majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal e as normas constitucionais sobre direitos políticos, é correto afirmar que o cônjuge da governadora, que esteja no fim do seu segundo mandato consecutivo, será inelegível. Cônjuge da governadora que está no fim do seu segundo mandato consecutivo. Esse cônjuge é inelegível? Primeiro, lembra do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Inelegibilidade reflexa. Lembra? Então, vou refrescar a sua memória. Dentro do território de jurisdição, leia-se circunscrição, do chefe do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, são inelegíveis seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim até o segundo grau ou por adoção, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Não existe essa informação aqui. O cônjuge não é titular de mandato eletivo e nem candidato à reeleição. Então vamos, hein? O cônjuge será inelegível dentro do território do mandato da governadora. Então, naquele estado respectivo. Letra A. Será inelegível em todo o território do respectivo estado, salvo se dissolvido o vínculo conjugal antes do término do mandato, o que afastará a inelegibilidade? Não. A inelegibilidade permanece ainda que haja dissolução do vínculo no curso do mandato. Antes do término é no curso. Será inelegível em todo o território do respectivo estado, ainda que dissolva o vínculo conjugal antes do término do mandato. Então, isso não afasta a inelegibilidade. Letra B. Será inelegível apenas para o cargo de governador, ainda que o vínculo conjugal se dissolva no curso do mandato? Não, ele será inelegível para todos os cargos dentro da circunscrição do governador, certo? E será inelegível ainda que, letra C, será inelegível em todo o território do respectivo estado, ainda que o vínculo conjugal se dissolva no curso do mandato. Exatamente. Ele é inelegível em todo o território do estado para qualquer cargo eletivo, ainda que o vínculo conjugal se dissolva no curso do mandato. Estamos falando da súmula vinculante número 18. Para qualquer cargo eletivo, nos 2 pleitos seguintes, ainda que o vínculo conjugal, não. Apenas para os cargos de governador e prefeito, nos 2 pleitos seguintes, não. Certo? Nos 2 pleitos seguintes, depende. Se ela, segundo mandato de governadora, se ele quisesse ser governador no mesmo estado, ou para terceiro mandato na mesma família.
certo? Mas aqui é a letra C, com base no 14, parágrafo 7º da Constituição Federal e na súmula vinculante 18, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Olha, lembra, hein? A exceção é o falecimento. A exceção é o falecimento, certo? Sigamos, então, para a questão número 11. Conforme as disposições da Lei 9504 de 97, quanto à campanha eleitoral, assinale a opção correta. Conforme as disposições da Lei 9504 de 97, quanto à campanha eleitoral, assinale a opção correta. Letra A. A declaração da intenção de ser candidato e o pedido de apoio político antes de 15 de agosto do ano eleitoral configuram campanha eleitoral antecipada vedada pela referida lei? Não configura, certo? Ao contrário, é autorizada a declaração de intenção, dizer que vai ser candidato, certo? E pedir apoio político. Ele não pode haver pedido explícito de voto. Não pode haver pedido explícito de voto. A data é porque após 15 de agosto é o período da propaganda eleitoral. Letra B. Caracteriza a captação de sufrágio a conduta de candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da campanha até o dia da eleição. Isso é captação de sufrágio? Isso é compra de votos? Então, caracteriza a captação de sufrágio a conduta do candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Configura, sim. É o artigo 41A da Lei 9504 de 97, artigo esse que foi inserido no texto da lei através de uma iniciativa popular. Você sabia? A lei que alterou esse dispositivo, ou seja, que incluiu esse dispositivo na Lei 9504 de 97, teve origem em uma iniciativa popular. Letra A. Fundamento da letra A, artigo 36A, que são as condutas autorizadas antes de 15 de agosto. Não configura propaganda eleitoral antecipada, extemporânea. Letra C. A colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras em vias públicas são permitidas, desde que tais objetos sejam móveis, definida legalmente como mobilidade, a possibilidade de retirada desse material sempre que necessário? Não é nada disso que está na lei, não é sempre que necessário, é entre 22 e 6 horas. 22 horas e 6 horas. Certo? Retirada do material. É isso que caracteriza a mobilidade. Letra D. A confecção, a utilização e a distribuição de brindes como camisetas, bonés, chaveiros e canetas são proibidas aos candidatos em suas campanhas, apesar de permitidas quando decorrentes da iniciativa de seus apoiadores. Não pode o candidato, não pode eleitor, não pode apoiador. Isso é proibido, isso é vedado hoje. Letra E. É vedada a propaganda de boca de urna, inclusive a manifestação individual e silenciosa do eleitor por meio de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Mentira, é vedada a propaganda de boca de urna, é autorizada. Eu não posso nem colocar aqui salvo, porque senão fica parecendo que é uma exceção à boca de urna. Não, o que pode?
Pode, é autorizada, entretanto, a manifestação individual silenciosa do eleitor por meio de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Então, letra A, fundamento, artigo 36A. Letra B, fundamento, artigo 41A. Letra C, fundamento, artigo 37, parágrafo 7º. Letra D, artigo 39, parágrafo 6º. Letra E, artigo 39 da Lei 9504 de 97. Então, hoje, encerramos aqui a nossa conversa dobradinha de direito eleitoral na terça-feira. Mas, olha, a minissérie semanal ainda não acabou. Isso mesmo. Nós ainda teremos encontros na quinta-feira e no domingo. Exatamente. Fique atento, acompanhe. Eu espero você na quinta-feira para mais uma conversa sobre direito eleitoral. Tchauzinho, muito obrigada pela sua presença. Bom estudo. Até.